A sociedade te contou uma história, mas não foi a verdadeira. Eles te venderam uma versão distorcida, uma narrativa que te mantém preso, obediente e alinhado com as expectativas que foram impostas sobre você. Desde pequeno, você foi condicionado a acreditar que a juventude é o ponto culminante da sua existência. Te disseram que, ao passar dos 30, você começaria a entrar em declínio e, quando atingisse os 40, não teria mais muito o que fazer. Essas são mentiras que a sociedade espalha, e o mais chocante é que você aceitou essa ideia como verdade. A vida real não começa quando você é jovem, tentando se ajustar às normas, seguindo regras sem questionar, esperando sempre a aprovação dos outros. O que acontece é que a vida verdadeira começa quando você tem coragem de questionar tudo o que fez até aquele momento e percebe que, muitas das vezes, aquilo que você construiu foi apenas uma tentativa de se adequar ao que os outros esperavam de você. Carl Jung, o famoso psicólogo, explicou isso de forma simples e direta. Os primeiros 40 anos da vida de uma pessoa são, na verdade, um ensaio, uma preparação. Durante esse período, acumulamos experiências, aprendemos a lidar com fracassos e sucessos, mas muitas dessas experiências não são de fato nossas. Elas são reflexos do que a sociedade, nossos pais, amigos e até nós mesmos esperávamos de nós. Você foi programado, moldado, para ser algo que não necessariamente reflete quem você realmente é. A primeira metade da sua vida foi uma tentativa de preencher expectativas que não eram suas, de vestir uma capa que, no fundo, não te representa. E então chega o marco dos 40 anos. Nesse ponto, algo começa a acontecer. Uma rachadura silenciosa aparece, uma fenda na fachada que você tanto trabalhou para construir. A vida que parecia ser sólida começa a se desintegrar diante dos seus olhos. O que antes parecia ter valor, como os objetivos e as conquistas que você alcançou, começa a perder seu brilho. Aquilo que te motivava no passado, os prazeres que você perseguia, as recompensas que esperava, agora te parecem vazias e sem significado. O que era importante, de repente, parece irrelevante, e essa sensação de vazio começa a crescer. Esse é o momento em que você começa a se questionar. Será que tudo o que fiz até agora realmente faz sentido? Quem sou eu de verdade? Quanto do que eu faço é genuíno, e quanto é apenas uma resposta ao que os outros esperam de mim? As perguntas surgem de forma inevitável, e não há mais como ignorá-las. Você começa a se ver de uma maneira completamente diferente. Essa fase, embora desconfortável, é o momento de maior transformação que você pode vivenciar. O processo de despertar para essa nova realidade, segundo Carl Jung, chama-se individuação e acontece quando você começa a desmascarar as camadas de identidade que foram impostas a você, ou que você mesmo construiu para agradar aos outros. Durante a maior parte de sua vida, você foi aquilo que os outros queriam que você fosse. Um bom filho, um bom estudante, um bom trabalhador, um bom cônjuge, um bom amigo. Mas ao atingir essa fase, você começa a perceber que talvez nunca tenha sido realmente você mesmo. O peso dessas camadas, dessas expectativas, começa a se tornar insuportável e você finalmente tem a chance de descobrir quem realmente é. Esse momento de crise não é algo fácil. Ele vem com um certo grau de terror, porque à medida que você começa a olhar para si mesmo de forma mais honesta, muitas das coisas que você acreditava ser verdade começam a se desvanecer. O sucesso que você tanto almejou, o reconhecimento que você buscou, a validação dos outros, tudo isso de repente parece sem sentido, porque o que você agora sente dentro de si é algo muito mais profundo. A necessidade de ser autêntico, de viver verdadeiramente em seus próprios termos, sem mais se preocupar com o que o mundo espera de você. O grande desafio nesse momento é que você tem duas opções. A primeira é continuar vivendo com as mesmas máscaras, seguir o fluxo, manter a vida que você construiu, mesmo que ela não te preencha mais. Isso é o caminho mais fácil, pois ele te mantém na zona de conforto, na rotina que, mesmo falsa, oferece uma falsa sensação de segurança. A outra opção, a mais difícil, é romper com tudo. É tirar essas máscaras, abandonar as expectativas alheias
e começar de novo. E essa é a decisão mais difícil, porque ela exige coragem para enfrentar o desconhecido, para lidar com o vazio que aparece quando você deixa para trás tudo o que pensava que era. A verdade que muitos não querem admitir é que se você chegou aos 40 anos e ainda não questionou sua vida, ainda não sentiu que tudo o que fez poderia ser uma mentira, então você ainda está adormecido. E a maioria das pessoas prefere não acordar, prefere continuar vivendo no piloto automático, mesmo que isso signifique viver uma vida que não é sua. Eles se apegam ao que é familiar, mesmo que seja falso, porque o medo de confrontar a verdade é muito grande. Eles preferem a segurança da rotina, mesmo que essa rotina seja vazia e sem significado. Mas para aqueles que se atrevem a encarar a realidade, o que descobrem é algo extraordinário: a liberdade. Quando você decide parar de se preocupar com o que esperam de você, você começa a viver com mais autenticidade. Você começa a tomar decisões que não são mais baseadas nas expectativas externas, mas no que realmente ressoa com sua essência. O medo de falhar diminui porque você passa a entender que o sucesso verdadeiro não está em agradar aos outros, mas em viver de acordo com quem você realmente é. E então vem a pergunta mais difícil, mas também a mais importante: o quanto da sua vida atual é realmente sua? Quanto do que você faz todos os dias reflete a sua verdadeira essência? Ou você tem vivido a vida de acordo com o que os outros esperam de você? Está vivendo ou apenas interpretando um papel? Essas são as perguntas que ninguém quer fazer, mas que, quando respondidas com honestidade, podem mudar sua vida para sempre. Evitar essas perguntas é fácil. Continuar vivendo no piloto automático é uma opção tentadora. Mas, em algum momento, a verdade vai emergir, e o peso do que não é verdadeiro vai se tornar insuportável. E quando isso acontecer, quando você olhar para a sua vida e perceber que o caminho que está seguindo não é o seu, o que você vai fazer? A chave para tudo isso está em decidir, aos 40 anos, que você não está mais disposto a viver a vida dos outros, mas sim a sua própria. Quando você decide enfrentar o vazio que se abre, após perceber que a vida que construiu até agora não é completamente sua, o que vem a seguir é um processo doloroso, mas transformador. À primeira vista, pode parecer um abismo intransponível, uma imensidão de incerteza, onde você não sabe mais quem é. No entanto, essa sensação de vazio não é o fim, é o início de algo novo. É nesse momento que o despertar começa a se concretizar e você tem a chance de se reinventar. A primeira coisa que você vai sentir ao enfrentar o vazio é uma sensação de angústia. Isso ocorre porque, por toda a sua vida, você foi definido pelo que fazia, pelo que conquistava, pela aprovação dos outros. Essas definições externas te davam um senso de identidade, um senso de valor. E quando você começa a se despojar de tudo isso, o que sobra é um espaço vazio, uma sensação de que nada mais te define. Esse vazio pode ser aterrorizante, porque você se vê sem referências, sem uma identidade clara. Você se pergunta: quem sou eu agora? O que me define sem todas as minhas conquistas e papéis sociais? Essa é uma das fases mais desafiadoras do processo de individuação. As pessoas ao longo da vida se acostumam a ter uma identidade formada pelos outros: o bom aluno, o bom trabalhador, o bom pai, o bom amigo. Essas etiquetas moldam a forma como nos vemos e como somos vistos. Mas quando você começa a tirar essas camadas, sente-se desprovido, sem uma base sólida sobre a qual se apoiar. Isso, naturalmente, é um processo desconfortável. E muitas pessoas, ao sentirem esse vazio, preferem voltar atrás. Elas preferem continuar com a velha identidade, com a velha rotina, mesmo que, no fundo, saibam que ela não é autêntica. O medo do vazio é real e profundo, e ele tem o poder de paralisar. Mas Jung nos ensina algo fundamental: o vazio não é o fim, é o começo. Quando você se vê despojado de tudo o que não é seu, você cria o espaço necessário para algo novo. A verdadeira liberdade só pode surgir quando você se liberta de tudo o que não te pertence, de tudo o que foi imposto a você. Esse processo de desapego pode parecer doloroso, mas ele é necessário para que você se reconecte com sua verdadeira essência.
O medo do vazio, embora real, é uma ilusão que impede você de alcançar sua verdadeira autenticidade. O vazio, na verdade, é um terreno fértil, pronto para ser preenchido com quem você realmente é. Ao enfrentar o vazio, o próximo passo é aceitar o silêncio da própria existência. Até esse momento, a maior parte da nossa vida foi preenchida com o barulho das expectativas dos outros, com o ruído das validações e das críticas. Mas quando você começa a se despir dessas camadas externas, o que sobra é o silêncio. E esse silêncio, embora desconfortável no início, é justamente o que possibilita o renascimento. Ele é o solo onde a verdadeira identidade começa a crescer, onde você pode começar a se construir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Esse processo de reconectar-se com a verdadeira essência exige coragem, porque ao olhar para dentro de si mesmo, você vai perceber que o que você pensava ser a sua vida inteira não é o que te preenche de verdade. Você vai se deparar com a dura realidade de que o que você considerava sucesso não tem o mesmo significado quando a medida de valor deixa de ser o reconhecimento social e passa a ser a realização interior. Esse choque entre o que você acreditava ser importante e o que realmente é importante pode gerar um desconforto imenso, mas é necessário. Só assim você pode deixar para trás as camadas de um eu que nunca foi genuíno e começar a construir uma identidade que seja sua, de verdade. Muitas pessoas que chegam a esse ponto do processo acabam se sentindo sozinhas. Isso acontece porque, ao despertar, você passa a perceber o mundo de uma maneira diferente. Você enxerga o que antes passava despercebido, entende as dinâmicas que antes estavam ocultas. Ao mesmo tempo, você começa a perceber que muitas das pessoas ao seu redor ainda estão presas a uma versão falsa de si mesmas. Amizades que existiam por causa de interesses superficiais começam a parecer vazias. Relacionamentos que antes eram importantes agora parecem fracos, sem significado profundo. E isso cria uma distância entre você e os outros, uma distância que muitas vezes pode gerar solidão. A solidão do despertar é algo que ninguém te conta. Quando você acorda para a sua verdadeira essência, muitas vezes se vê afastado de pessoas que ainda estão vivendo nas máscaras, nas falsas identidades. E isso pode ser doloroso, mas ao mesmo tempo é um passo necessário. Porque quando você se liberta do que não é seu, você também se liberta daquelas pessoas que estavam apenas conectadas à sua versão falsa. Isso, embora difícil, é o processo de purificação, é o filtro necessário para que você comece a atrair para a sua vida pessoas que realmente ressoam com sua nova verdade. Essa solidão, porém, não é um obstáculo, mas uma oportunidade. É um espaço de reflexão, de autoconhecimento, de reconexão com o que realmente importa. O que você faz com esse espaço vazio? Você o preenche com a busca por um novo sentido de vida, com o desejo de ser verdadeiro consigo mesmo, ou você volta para as velhas máscaras e relações que não te preenchem? Essa é a grande escolha. Quando você se liberta do que é falso e se permite ser quem realmente é, as coisas ao seu redor começam a mudar de forma natural. A vida começa a se tornar mais autêntica e as relações mais genuínas. A pergunta agora é: você se atreve a seguir esse caminho? Ou vai preferir voltar para o conforto das velhas camadas que não são suas? Esse é o momento em que muitos desistem. Eles se afastam do processo de individuação porque é mais fácil continuar vivendo com as falsas identidades. Mas, se você escolher o caminho da autenticidade, mesmo que doloroso, você começará a descobrir algo incrível: a verdadeira liberdade. A liberdade que vem da conexão com sua essência mais profunda. E isso é algo que nenhuma validação externa pode te dar. A verdadeira liberdade é algo que só você pode conquistar ao se desprender de tudo o que não te pertence. É esse despertar que faz com que você perceba o quão poderosa é a transformação que está por vir. Porque, ao se libertar do falso, ao se desprender das expectativas alheias, você estará abrindo espaço para viver a vida que é verdadeiramente sua. E essa liberdade, quando vivida plenamente, é o que realmente dá sentido à sua existência. Ao atingir o ponto de ruptura com as expectativas externas, ao remover as camadas que não são suas e ao enfrentar o vazio de ser,
algo surpreendente acontece. Você começa a perceber o mundo de maneira diferente. Aquilo que antes parecia crucial, as conversas e preocupações cotidianas, agora começa a parecer irrelevante. O que antes era um motivo de ansiedade, as constantes corridas atrás do reconhecimento e do sucesso, perde seu poder. Esse é o momento em que você percebe que, ao parar de reagir ao mundo, você começa a agir com mais clareza e propósito. Agora, as decisões não são mais impulsivas, baseadas no medo de não ser aceito ou de não atingir os padrões impostos pela sociedade. Elas se tornam escolhas autênticas, baseadas em quem você realmente é. Quando você começa a viver de acordo com a sua própria verdade, uma sensação de paz começa a invadir sua vida. Não é a paz que vem com a ausência de problemas ou desafios, mas uma paz profunda, interna, que surge quando você se liberta do fardo da aprovação externa. Não importa mais o que o mundo diz que é certo ou errado. Você agora é capaz de decidir por si mesmo o que faz sentido para a sua vida. E isso por si só é uma libertação imensa. O medo de ser julgado diminui, porque você entende que quando você se apresenta de maneira autêntica, os outros começam a se alinhar com sua frequência. As relações se tornam mais profundas, mais reais, porque elas passam a ser baseadas na verdadeira essência de ambos, não nas expectativas superficiais. Mas é claro, o caminho da autenticidade não é sem seus desafios. Enquanto você se liberta das velhas identidades e padrões, você começa a perceber que o mundo ao seu redor nem sempre está pronto para te acompanhar nesse despertar. Muitas pessoas, por mais que você as ame e valorize, ainda estão presas a esses padrões e não conseguem acompanhar a transformação que você está vivenciando. Isso pode ser desconcertante. Amizades e até relacionamentos familiares podem começar a esfriar, pois muitas das conexões que você tinha antes estavam baseadas nas versões antigas de você, nas máscaras que você usava para se ajustar às expectativas alheias. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma oportunidade para reavaliar as relações ao seu redor. As conexões que permanecem em sua vida após esse despertar serão mais verdadeiras e mais alinhadas com quem você realmente é. Não é sobre abandonar tudo e todos, mas sobre criar um espaço para aqueles que compartilham da sua nova visão, que estão dispostos a caminhar ao seu lado em um caminho de autenticidade. E embora o medo de se isolar seja natural, é nesse momento de solidão que você começa a encontrar sua verdadeira força. Você começa a perceber que não precisa mais da aprovação de ninguém para ser quem você é. A liberdade que surge dessa transformação é inegável. Quando você começa a viver sem as amarras das expectativas externas, você se sente mais leve, mais conectado com o mundo à sua volta. A pressão de ser algo ou alguém de acordo com os padrões de outras pessoas se dissipa, e ao fazer isso, você começa a agir com mais clareza, com mais intenções genuínas. Cada escolha que você faz, cada passo que dá, é uma expressão verdadeira de quem você realmente é. É nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Você começa a viver a vida com um propósito renovado, com uma visão mais clara do que realmente importa. E o mais interessante é que quanto mais você se alinha com sua verdadeira essência, mais você começa a atrair pessoas e experiências que estão em harmonia com sua nova visão. A vida se torna mais rica, mais autêntica, porque você está se permitindo ser você mesmo, sem medo ou culpa. Entretanto, esse caminho não é linear. Não se engane, mesmo após ter dado os primeiros passos em direção à sua verdade, você vai encontrar novos obstáculos, novos desafios. O processo de individuação é contínuo. Não há um ponto final em que você possa dizer: agora estou completamente livre e encontrei a mim mesmo. A verdadeira liberdade não é um destino fixo, mas uma jornada constante de descoberta, de renovação e de libertação. À medida que você avança, novas camadas de identidade, novas crenças limitantes, novos padrões surgem para serem liberados. Cada etapa dessa jornada é uma oportunidade de crescimento, de aprofundamento na compreensão de si mesmo. O mais importante nesse caminho é entender que a jornada é única para cada pessoa. Não existe um manual, não existe uma fórmula que funcione para todos. O que você vive é exclusivamente seu, e cabe a você
decidir como lidar com as descobertas e os desafios que surgem ao longo do caminho. O que realmente importa é o compromisso que você faz consigo mesmo de ser autêntico e de viver de acordo com a sua verdade. E aqui entra a grande questão. Você está disposto a seguir esse caminho, mesmo sabendo que ele será difícil e solitário em alguns momentos? Está pronto para deixar para trás o que não serve mais e construir uma vida que seja genuinamente sua? A resposta para essa pergunta é o que vai determinar a profundidade da sua transformação. Quando você finalmente se livra do que não te pertence, quando você começa a viver a sua verdade, o mundo ao seu redor começa a mudar de forma natural. Você vai se cercar de pessoas que estão em sintonia com a sua verdadeira essência. O que parecia ser importante antes, como status, aprovação e reconhecimento, começa a perder o valor. O que passa a importar de verdade é viver com propósito, com clareza e com liberdade interna. E é nesse momento que você começa a experimentar a verdadeira paz. Não é uma paz que depende das circunstâncias externas, mas uma paz profunda que vem de viver em alinhamento com quem você realmente é. A vida nunca mais será a mesma depois de passar por esse processo. Você vai olhar para trás e perceber que o que te parecia intransponível, os medos e as dúvidas, já não tem mais o mesmo poder sobre você. Você se tornou alguém novo, alguém que não é mais refém das expectativas, das normas e das críticas, que ao fazer isso, você se permite viver de maneira autêntica, livre, com uma paz interior que não pode ser comprada ou validada por ninguém. Agora, o caminho está aberto para que você crie a vida que deseja, sem as limitações do passado. E essa é a verdadeira liberdade, a capacidade de viver de acordo com quem você realmente é, sem precisar de aprovação externa. Você começou a escrever a sua própria história, e ao fazer isso, começa a viver com a verdadeira autenticidade.